Rick Mais Notícias. E você pode participar com a sua mensagem pelo WhatsApp 41 98504 5092. Tá vivo aí, meu filho? Tá acordada? Tá ouvindo a gente? Manda o teu alô, fala aqui com o Rick Mais Notícias. A gente começa de hoje falando mais uma vez do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele se meteu no meio de uma polêmica porque ele resolveu ser desbocado com um repórter do jornal Folha de São Paulo. O repórter perguntou o que tinha que perguntar. E o Gilmar ficou no veneno. Conta essa história, Mark. O Gilmar disse que a pergunta feita pelo colega jornalista é molecagem e falou coisa pior, viu, Daniel? O jornal Folha de São Paulo questionou o ministro Gilmar Mendes sobre quem teria bancado seu voo para Portugal, se seria o STF. O ministro negou que o Supremo tenha pago pelas passagens e rebateu agressivamente. Devolva essa pergunta a seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. Isso é molecagem, esse tipo de pergunta é um desrespeito. É um desrespeito, reclamou o ministro. A conversa foi por telefone e o ministro falou de Lisboa. Gilmar negou que o STF tenha pago, mas não informou quem custeou os bilhetes. E atacou mais uma vez o repórter falando, abre aspas, vocês vivem de patrocínio, se vocês quiserem mantiver a Folha, faça um dia a Folha rodar sem patrocínio. Eu estive lá esses dias. Patrocínio Souza Cruz escondido. Quem pagou o meu hotel, quem pagou minha passagem foi a Souza Cruz, disse o ministro, ele dizendo em referência ao encontro de jornalismo feito pela Folha em fevereiro, em São Paulo, onde teve o patrocínio da Souza Cruz, em que constava no material de divulgação, segundo o jornal. O Gilmar Mendes, ele perdeu por completo a compostura, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ao que conste, a Folha é uma empresa privada. Ela não é poder judiciário. Quem paga a despesa da Folha de São Paulo são as empresas privadas e o governo, quando entende que a Folha de São Paulo é um bom veículo de comunicação para as suas campanhas. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte, é o poder judiciário brasileiro, é o Estado juiz. E a pergunta do repórter foi absolutamente normal. Quem é que pagou a passagem para o senhor estar aqui? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz pro Bolsonaro ontem? Quem é que tem pago as suas viagens pelo Brasil? Mas, gente, por favor. E o mesmo Gilmar Mendes, que encheu a boca na semana passada para falar do financiamento de campanhas eleitorais e questionar de onde o Lula e de onde o próprio Bolsonaro tinham dinheiro para fazer viagens pelo Brasil. Tá nervosinho o ministro do Supremo Tribunal Federal. Daniel, o repórter também perguntou para Gilmar se ele vai estar presente no julgamento do habeas corpus de Lula na próxima quarta-feira. Grande pergunta. Tem julgamento do HC do ex-presidente Lula quarta que vem, dia 4. Pergunta do Gilmar. Pergunta para o Gilmar. Vossa Excelência estará no julgamento? O que ele respondeu? Também não teve resposta. Ele não respondeu e não há certeza de que Gilmar volte para o país a tempo, já que o instituto de qual ele é sócio está organizando um seminário em Lisboa. Tem gente que dizem, alguns colunistas, que garantem que ele estará presente. Já outros dizem que não e ele mesmo não responde. Pois é, né? O ministro Gilmar Mendes, ele não se faz presente porque ele trabalha na cabeça dele a certeza do voto da Rosa Weber. Porque se empatarem 5-5, são 11 ministros. Se empatarem 5-5, o habeas corpus é concedido ao réu. Agora, se o ministro Gilmar Mendes tiver dúvidas quanto ao voto da ministra Rosa Weber, é capaz que volte ao Brasil para pressioná-la. Porque daí, se ela mudar o voto, ele vai perder de qualquer maneira. Mas para pressionar. Gilmar Mendes é um trator. Entre os ministros do Supremo, é aquele que liga... Como é que é o nome daquela máquina da agricultura, aquela que na frente tem um... Sabe aquela? Uma colheitadeira. Ele é a colheitadeira do Supremo Tribunal Federal. Ele sai lavrando. Ele é o ministro mais forte do Supremo. Tecnicamente, de longe, o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. E ontem também lá de Portugal, sobre a Operação Scala,
que fechou o cerco sobre o presidente Michel Temer, ele disse, olha, essas prisões aí não sei. Lá em Lisboa, ele já estava dando fala da defesa do Temer. E Gilmar. Mas ali, Denê, tem a briga pessoal dele com o Barroso também, né? Tem. Os dois se odeiam. Tem. E Como é eles... que é? Tem, inclusive? Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Eu acho demais essa fala. É demais. O Gilmar Mendes, além de não gostar do Barroso, há uma vaidade intelectual. Porque Gilmar Mendes sempre nadou sozinho no direito constitucional, né? No pleno do Supremo Tribunal Federal. Chegou um outro constitucionalista para dividir o holofote e aí o Gilmar Mendes acusou o golpe. De qualquer maneira, tá desbocado o seu Gilmar, né, Mark? Tá nervoso, né, Denê? Tá circulando nas redes sociais um novo vídeo que um brasileiro que encontra ele em Portugal, né? Aquelas ruazinhas estreitas de Lisboa, fica atrás dele, ele chama o cara de palhaço, se esconde de uma loja, enfim, tá colhendo o que plantou. Ele vive indo para Portugal, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um dos donos do IDP, o Instituto de Direito Público em Brasília. É uma faculdade de direito, de graduação e pós-graduação. Uma boa instituição de ensino. Vou repetir, tecnicamente o Gilmar é muito bom. Ótimos professores dão aula no IDP. Custa muito cara a mensalidade lá do IDP. O aluno que estuda no IDP paga uma fortuna. Tem ministros que dão aula lá, desembargadores, promotores, advogados. Nome da alta estirpe aí do direito nacional que dá aula na faculdade do Gilmar Mendes. E a faculdade do Gilmar Mendes tem esses convênios internacionais e muitos deles em Lisboa. Então o Gilmar Mendes vive lá. Se você quiser entender por que o Gilmar Mendes está sempre passeando por lá, ele está fazendo a vida lá da faculdade que ele é dono. É bom lembrar que não há vedação para a atuação como professor. E o Gilmar Mendes é professor do IDP. 7h11. Antes dos ouvintes, Mark, vamos repassar essa operação Scala. Isso vai chegar no Temer, hein? O presidente da República acabará denunciado também no esquema do Porto. É bom lembrar que faz tempo, eu me lembro, quando apresentava um jornal de televisão num outro veículo, um querido amigo chamado OG Buch dizia assim, na campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff, na primeira, lá atrás, quando o Lula disse que elegeria um poste, o OG falava assim, é o vampiro das docas do Porto de Santos. Em 2010. E a Operação Scala agora amarra os amigos do Temer no esquema dos portos. Conta aí, Mark. Deninha, a Operação Scala investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto a fim de favorecer empresas do setor de portos em troca de propina. As prisões e buscas foram pedidas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para tentar coletar provas e autorizadas pelo ministro Roberto Barroso. 6 pessoas foram presas, entre elas Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, que foi alvo de buscas e apreensão. 2 pessoas muito próximas ao ex-presidente também foram detidas. O advogado e ex-assessor do presidente, José Yunes. Só fazer um parênteses, Aninha, esse José Yunes é amigo de 50 anos do Temer. É aquele parceiro de todas as horas do presidente. E o ex-coronel João Batista Lima Filho. Também foram presos o ex-ministro Wagner Rossi, um assessor dele, Milton Hortelã, e uma empresária. As investigações começaram depois dos depoimentos de Joesley Batista e Ricardo Saldi, que são delatores da Operação Lava Jato. Eles pertencem ao grupo JIF, dono da JBS. O inquérito apura se agentes do governo foram beneficiados em contratos com empresas do setor de portos em troca de pagamentos ilícitos. O decreto em questão foi assinado por Michel Temer em maio de 2017 e aumentou o prazo das concessões das áreas portuárias, que era de 25 anos para 35 anos, prorrogáveis por até 70 anos. O decreto, de acordo com o apurado pela Procuradoria-Geral da República, foi editado em troca de propina paga para Temer e aliados. Em janeiro desse ano, o STF enviou uma lista de 50 perguntas feitas pela PF para que Temer respondesse. O delegado Kleber Malta Lopes queria saber se Temer chegou a receber pedidos
para a programação dos contratos, ou se foi procurado por algum empresário do setor. As investigações também querem apurar se o presidente teve ofertas em dinheiro ou doações de campanha em troca de benefícios para empresas. No início desse mês, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a quebra de sigilo bancário de Temer. Gravações divulgadas em maio de 2017 mostram Rodrigo Rocha Loures, que é ex-assessor especial da presidência, em conversa com o chefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. No bate-papo, o paranaense defende as mudanças no decreto. José Yunes, um dos presos, já tinha prestado depoimento no ano passado e foi apontado por Lúcio Funaro, delator da Lava Jato, como um dos responsáveis pela administração das propinas supostamente pagas a Temer. João Batista Lima é amigo de Temer e seria um dos intermediários da propina, segundo a PGR. Já Antônio Celso Greco é dono da Rodrimar e suspeito de ter pago por fora para ter benefícios em contratos de portos. O ex-ministro e o ex-presidente da Codesp, empresa que administra o Porto de Santos, Wagner Rossi, foi citado por Joesley por ter reclamado que Temer disse que ele o abandonou, pois deixou de pagar R$200 mil por mês quando saiu do ministério. Milton Ortolan é assessor de Wagner Rossi. Já a empresária Celina Torrabella é uma das donas do Grupo Libra. Doações de familiares dela para a eleição de 2014 estão sendo investigados, isso segundo um jornal que teve acesso às informações. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que tem certeza de que nenhuma empresa foi beneficiada. O MDB não comentou o assunto. O advogado de Yunes disse que a prisão é ilegal. A defesa de João Batista diz que ele é inocente e o defensor de Wagner Rossi disse que a prisão é abusiva. Os advogados de Milton Ortolan falaram que ele deixou o cargo antes do decreto. A assessoria da Rodrimar informou que sobre a prisão e a busca que não vai se pronunciar, e o Grupo Libra diz que está prestando esclarecimentos. Bom, eu vou resumir essa notícia enorme que envolve aí a cozinha do presidente da República desse jeito. Vai. Amizade, amigo. É amizade. É gente da copa e da cozinha. Quando você vai na casa de alguém que é teu amigo mesmo, você vai lá, você senta na cozinha, diante da churrasqueira. Quando é alguém assim meio distante, senta na sala. Não é assim? Chegou na cozinha do presidente da República, Michel Temer. O Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, denunciará Temer criminalmente cedo ou tarde. Isso não redundará em nada. Como não redundou em nada, politicamente falando, nas duas denúncias pretéritas contra o presidente da República. Mas isso inviabiliza um sonho. Temer estava colocando a cabeça para fora para disputar a reeleição. Tava tirando a cabeça para fora, assim. Sabe aquele brinquedo, Mark, que tem de criança que pega um martelo e dá na cabeça? Bate na cabeça do bichinho que aparece. Uhum. Sabe? Sei. Temer vai tirar a cabeça, você vai pum na cabeça do Temer. Acabou. Porque agora o noticiário em torno do presidente da República será de buscar relações pessoais que são extensas e longas com essas pessoas denunciadas. E aí o noticiário vai escarafunchar, e isso inviabiliza toda e qualquer tentativa de paz para o país. Tem isso também, né? Porque o Temer, ele pode ter todos os defeitos, e tem. Mas estava tentando minimamente a gente tentar respirar um pouco. O cara já entra tudo de volta no furacão da denúncia do crime. Deninha, você falou que colocar a cabeça pra fora. Não podia contar, mas vamos contar aqui só pros ouvintes. Hoje é feriado, tem quase ninguém ouvindo. Sabe quem colocou a cabeça pra fora, querendo de novo fazer delação premiada sobre esse assunto? Quem? Eduardo Cunha, aqui em Pinhais. Ah, verdade. O Grupo Libra, esse que a gente falou na notícia, tem estreitas relações com o deputado caçado Eduardo Cunha. E ele já mandou os advogados avisarem a PGR, ó, tô aqui, tem informações. Tirou a cabeça pra fora e aí vai vir martelo. Isso não tem jeito. 7h19. Mark Souza e os ouvintes. Tem alguém vivo, Mark, nesse feriado aí de Sexta-feira da Paixão? Tem sim, os ouvintes aqui ligadinhos do Rick Mais Notícias.
final telefone 7689, Denê, comenta sobre a pergunta que o repórter fez ao ministro Gilmar Mendes. Só para o ouvinte agora relembrar, o repórter da Folha de São Paulo perguntou para o Gilmar quem pagou as passagens dele a Portugal e o Gilmar ficou nervosinho. Segundo o ouvinte, ele colocou aqui o nome agora, o Antônio de Colombo, diz que o repórter fez essa pergunta na posição de patrão, como cidadão, que pergunta ao funcionário com que dinheiro ele está se divertindo. Se é com dinheiro público ou se é com dinheiro privado. O Nicolas aqui está dizendo que está ligadinho e vive trabalhando. O Ezequias do Cajuru também confirmando a audiência, perguntou se alguém está vivo, ele está dizendo, eu estou vivo. O Márcio do Boqueirão diz que aguarda com ansiedade uma possível entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral com o objetivo de discutir a necessidade de dar fim ao famigerado voto obrigatório. O voto obrigatório, ele não tem que ser discutido com o presidente do Tribunal Eleitoral. Eu entendi a pergunta do ouvinte, mas para acabar com o voto obrigatório é necessária uma reforma legislativa. Quem tem que acabar com o voto obrigatório no Brasil, se é que isso tem que acontecer, é o Congresso Nacional. São os senhores deputados e os senhores senadores. Como é que é o nome do nosso ouvinte? Deixa eu pegar aqui a mensagem de agora de novo. Essa é uma pauta a ser discutida com as pessoas que nós vamos eleger no mês de outubro. O Márcio do Boqueirão. Márcio, o Tribunal Eleitoral, ele não tem nada a ver com isso. Isso é uma decisão do Poder Legislativo. O voto no Brasil é cláusula pétrea. A cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal para todos e obrigatório não é cláusula pétrea. O cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Nós vamos às urnas a cada 2 anos. Então, o voto é cláusula pétrea. Ele é um dos pilares da democracia. A obrigatoriedade do voto, não. Seria possível acabar com o voto obrigatório. O voto obrigatório vai acabar no Brasil? Não, não vai. E por que eu tenho tanta certeza de que o voto obrigatório não acabará no Brasil? Porque aqueles que foram eleitos, deputados e senadores, eles foram eleitos com o voto obrigatório. Se você muda a regra do jogo, aquele que lá está pensa, bom, se eu mudar o voto obrigatório, será que eu volto? Será que eu me elejo? Ah, não sei. Então eu não faço a reforma. Não vai acabar o voto obrigatório no Brasil, não nos enganemos. O voto, ele continua sendo uma obrigação. E todos nós temos de tirar o título de eleitor, ir às urnas, se não tem que pagar multa, justificar o voto, aquela conversa toda. Então, isso é um ideal que o nosso ouvinte entende como necessário para a democracia, e eu também acho que nós já temos maturidade democrática para não forçar ninguém a ir às urnas, mas eu não tenho nenhuma fé e não acontecerá. O que mais, Eu só queria fazer uma reflexão sobre isso. É importante falar sobre o voto obrigatório ou não, enfim, mas pensa assim, você ouvinte, nem de um lado nem do outro, uma reflexão neutra. Se o voto não for obrigatório, quem vai para as urnas com certeza é a militância. Isso. Tanto de um lado como do outro. Isso. E aí quem se anula vai ficar de fora do jogo. Só para pensar se o Brasil tá mesmo nessa situação ideal de... Imagina assim, vai os petistas, vai o Bolsonaro, vai o pessoal que vai no aeroporto receber o Bolsonaro e vai o pessoal que da caravana do Lula. Eles vão votar. Aí você que não gosta de nada vai ficar em casa. Aí quem vai decidir o jogo são só a militância. Meu medo é esse, só se o brasileiro já tem maturidade suficiente para os militantes não serem só eles que vão votar. Não, e eu acharia bom que isso acontecesse. Numa hipótese de voto obrigatório cair, eu penso como tu, a militância iria tomar a eleição na primeira vez. Daí a população ia levar um susto e as urnas depois. Isso tudo é um aprendizado democrático. Mas o sonho de um voto facultativo no Brasil, ele não passa de uma miragem no deserto. Não acontecerá, porque os eleitos são eleitos com o voto obrigatório. Sabe por que não mudou o sistema proporcional de votação para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores? Porque o deputado, na hora do vamos ver, se eu vou mudar para um distrital e eu ficar de fora, eu não. Eu entro assim. Se esse é o caminho que me colocou aqui, eu vou manter o mesmo caminho. Então, reforma política não acontece, é só discurso.
voto obrigatório continuará existindo forever. O discurso do necessitamos urgente de uma reforma política, a reforma das reformas. Mentira. O Brasil pode até necessitar de uma reforma política, mas ela não tem nada de urgente, porque quem dá urgência é o Congresso Nacional. Então, segue o baile e a banda toca. O que mais, Mark? Nenê, e o voto não é bem obrigatório, né? É no papel, mas se você não for votar, a multa é de R$2-3. Então, na prática, quem não quer votar, não vota. Não tem nenhum problema maior se não for votar. Depois paga a multa de R$3 no TRE, tá tudo certo. É. Tem mais... E se não quiser votar também, depois vai lá, justifica. É isso aí. Tem mais ouvintes aqui participando, aqui pela live, Denê. Muita gente aqui ligado pelo Facebook. A Ângela Nascimento, dizendo: sem chances para tirar o voto obrigatório. Ainda temos o voto de cabresto no Brasil. E é verdade, Denê. A gente acha que tá longe, inclusive. Vai aqui para Tunas do Paraná. Fica pertinho de Curitiba. Vê como é que funciona o sistema político lá. Adrianópolis, Vale do Ribeira. Não precisa ir pro Nordeste, não. Vai aqui perto. Hoje é feriado, dá pra falar umas coisas meio fora do script, né? Gente, eu cheguei no Paraná há quase uma década e meia. E aí todas aquelas pautas que ninguém queria fazer caíam no meu colo, todas. Tem um problema do chumbo em Adrianópolis. Você vai pra Adrianópolis escarafunchar o problema do chumbo. Eu digo, bora, vamos nessa. Meu pai, que viagem horrorosa. Quem já foi pra Adrianópolis sabe o que eu tô falando. Tem que tomar um Dramin. Tem que tomar um remédio pra não ter... Enjoo. Não tem uma reta a estrada inteira. Tu faz uma curva pra um lado e faz uma curva pro outro. Faz uma curva pra um lado e faz uma curva pro outro. Faz uma curva... É insuportável a viagem. É um negócio horroroso mesmo. De Tunas pra frente, piora, Mark. Você já foi lá pra essa região? Já fui. Eu fiz uma matéria sobre o chumbo, inclusive. Uma série de reportagens sobre o chumbo. Olha aí, galera. Os reis do chumbo. E continuava lá aquele monte de chumbo, né? Continuava. E até hoje o povo vive lá sem saber direito se tem doença ou não, né? Porque eles não sabem se... Nunca foi feito um trabalho sério do sistema de saúde ali pra saber se eles têm chumbo no sangue mesmo ou não. Tem uns morros, assim, de... Rejeito de chumbo. A cidade é muito pobre, ela fica às margens do rio da Ribeira, né? Exato. Ali é o Vale do Ribeira. Faz divisa do estado do Paraná com o estado de São Paulo. É pertinho de Curitiba, dá uns 100 quilômetros. Só que 100 quilômetros de curva é a mesma coisa de 500 de reta. É muito chato. Horror. É muito ruim. É uma estrada da Graciosa eterna. Já pior, foi pra estrada da Graciosa? Nunca fui. Não, mas a Adrianópolis é pior. Eu já peguei uma estrada ali no Vale do Ribeira, aquela que você vai pra Caverna do Diabo, já viu essa estradinha? Você vai também na beira do rio, assim. E é só curvinha também, é um horror. Denê, na live aqui, o pessoal tá reclamando, ou tá enchendo o saco, ou tá falando sei lá o quê, que nós estamos combinando hoje. Os dois de azul somos os Smurfs. E o pessoal aqui também tá perguntando o que tu vai comer hoje. O Pietro de Lázari, nosso colega jornalista aqui, se você vai de pachola ou de um assado de tira. Não, que assado de tira hoje não pode, hoje é sexta-feira santa. A gente tem que... Isso tudo não passa assim de um... Isso culturalmente se instituiu, de que na sexta-feira santa a gente deve evitar comer carne vermelha por conta do sangue de Cristo que derramou na cruz. Não é que eu creia nesse ponto cultural, mas eu respeito a tradição. Vou comer churrasco hoje, não tem nenhum cabimento. Hoje é o dia da... Hoje, na verdade, seria o dia do jejum, né? Exato. Hoje seria um dia de jejuar, um dia de oração, um dia de reflexão, um dia importante para os cristãos. A gente não deveria encher a barriga. Mas aí é o contrário. Hoje é sexta-feira santa, vamos fazer uma bacalhoada, vamos fazer um... Pois é, esse negócio que inverteu, né, na igreja, né? A igreja já... Eu vou comer um A igreja já fez uma reflexão um pouco mais moderna já sobre isso. Vou comer um peixinho hoje, assim, mas um peixinhozinho branquinho leve. Sem nada. Porque a doutora Flávia hoje chegou
É, doutora Então a Flávia gente tem que chegou. fazer média. É uma salada hoje. Uma saladinha. É só uma salada e um peixe. e um peixe grelhado. Isso, eu quero, nesse momento de descontração, talvez esse momento, para registrar, eu hoje estou muito feliz que eu recebo aqui nos estúdios um querido amigo, Gilberto Andreassa, um homem que sabe tudo de economia, sabe mesmo. Quando uma hora a gente vai discutir economia a sério aqui, vou sentar o Gilberto no microfone da Jovem Pan para conversar conosco. Tá feito o convite no ar para que o Gilberto venha aqui bater um papo com a gente. É de uma inteligência muito, muito acima da média. É uma conversa ótima e um dia a gente vai bater um papo aqui com o Gilberto. Mas a melhor qualidade do Gilberto, de longe, mas de longe, é a paternidade. Ele tem filhos espetaculares, dentre os quais o Júnior, o Gilbertinho, filho dele, que é meu colega professor de Direito, que é uma das figuras mais sensacionais que eu conheço. O Tito é uma delícia também, mas o Gilbertinho mora no meu coração. Então o Gilberto Andreassa tem grandes qualidades, mas a melhor delas é a paternidade de longe. E o defeito é aquele, né? É o mesmo que atinge o Marcos Souza. Não, o defeito é uma qualidade muito importante. Isso é, os dois são petralistas. Torcem para o clube do Petralha. Mentira, são atleticanos. E o Gilberto é daqueles que participa da vida ativa do clube, é legal. 7h30 da manhã, o que mais que tem aí, Marcos? Tem um intervalo. Não, mas antes aqui, o Adriano Silveira, ele tá dizendo que é gaúcho do Rio Grande do Sul e começou a escutar o programa pela internet e gostou muito, né? Seu conterrâneo pediu pra você mandar um abraço pra ele. Como é o nome dele? Adriano Silveira. Adriano, um grande abraço. É gremista ou colorado aí, Adriano? Vamos ver se ele responde aqui. Lá não tem essa. Ou você é ou não é. Não, mas não tem ninguém Né? que torça pro Brasil de Pelotas, por exemplo? Não. Não Quer dizer, tem. Tem. Quem que torce pro Brasil de Pelotas? Na verdade, vocês falaram uma torcida vocês falaram um clube que tem torcida. O Brasil. O Brasil de Pelotas é um fenômeno, é um clube do interior do Brasil que tem torcida de verdade. Não é assim, eu torço para o time porque ele é o time da cidade. Não é isso. O torcedor do Brasil é torcedor do Brasil. Ele não é torcedor do Inter e do Grêmio e do Brasil. Não, ele torce para o Brasil. Em Caxias do Sul, por exemplo, tem o Caxias e o Juventude. Juventude. Também tem a sua torcida, mas o torcedor do Juventude é meio gremista. E o torcedor do Caxias é meio colorado. Tem um pouco disso, assim, né? Mas o torcedor do Brasil não. O torcedor do Brasil é torcedor do Brasil de Pelotas. É uma torcida fanática e doente de amor pelo clube e que está em êxtase, né? Porque haverá a final do Gauchão nesse fim de semana e no fim de semana que vem entre Brasil e Grêmio. A final do Gauchão é Grêmio e Brasil de Pelotas. Então sabe-se lá, né? O Adriano respondeu, ele é colorado. Coitado. Vai assistir a final do Gauchão pela televisão. E os ouvintes não perdoam aqui. Eles viram a doutora Flávia passando aqui atrás já estão dando opinião aqui, doutora. A Juliana Moreno disse que hoje não é dia de você vir falar que não, que é Páscoa, é chocolate, é coisa gorda. Então essa é a pauta Hoje é o do dia de dia. hoje. Hoje é o dia. Hoje não, né? É domingo. E a doutora Flávia hoje trouxe o guarda-costas, né? Pra aproveitar o feriado. O Juliano, o filho da doutora Flávia, também está aqui conosco. Hoje a gente está com público, Hoje tem né? pessoas no estúdio, a gente vai vir mais arrumado. A gente né? tudo largado. A gente vem igual uns mendigos hoje. Todo a dia eu gente tô aqui fica bonitinho louco pra de uma terno. A gente fica louco pra um feriado. O Daniel chegou ontem. Vai ter jornal amanhã? Eu falei, vai, amanhã a gente vai fazer o jornal de bermuda. Não dá, porque daí vem um monte de gente no estúdio. Tá vendo? Então. Tem uma pergunta aqui espinhosa, Daniel. Será que eu leio no ar ou não? Acho que você não vai querer responder ela. É boa ou ruim? Não, é uma pergunta que vai te colocar, fazer uma análise aqui. O Lauro Cachoeira, ele mandou... Tira o mimimi. Pô, Então, pode fazer. ele mandou aqui uma pergunta, o seguinte, diz que ele é leigo e não sabe avaliar. Ele queria que você avaliasse a entrevista do Bolsonaro ontem. Foi boa, foi ruim? Ele fez mimimi? Ele enrolou ou ele respondeu? O que você acha como profissional da comunicação? Sem mimimi, tá? O Bolsonaro acertou a veia no discurso daquilo que o cidadão enojado da política quer ouvir. O Bolsonaro acertou a veia. Ele diz assim: eu não jogo esse jogo aí. Eu não estou preocupado em formar maioria no Congresso. Eu vou montar um governo de técnicos e não de políticos e não farei o jogo do toma lá da cá. Isso não é discurso. Eu não falo isso para ganhar a eleição. Eu falo isso porque se eu governar, eu vou governar desse jeito. Isso é tudo o que a população que está na tampa com a classe política quer ouvir.
Só que isso é uma fantasia. Não é assim que funciona a política. Ninguém governa sem o Congresso. Collor tentou governar sem o Congresso. Dilma não teve o apoio do Congresso. Dilma e Collor a gente sabe onde estão. Então, o discurso do Bolsonaro, embora muito sedutor, ele é um discurso que não se efetiva na prática. Esse é o ponto que eu gostaria de sublinhar da fala do Bolsonaro. Tem uma outra situação do que diz o deputado Bolsonaro que é preocupante. Ele não responde a nenhuma questão sobre economia. Ele passa tudo às costas do seu economista, o Paulo Guedes. Não tem problema algum de você acreditar verdadeiramente naquele que é a pessoa que vai conduzir a economia. Mas me parece que chegou a hora de nós trazermos o Paulo Guedes ao microfone, então. Porque se o Bolsonaro não responder, ele não pode responder apenas, o Paulo Guedes que sabe. Então a gente vai ter que ouvir o Paulo Guedes no debate presidencial, quando a questão for economia, levanta a plaquinha igual do vôlei. Sai o Bolsonaro, entra o Paulo Guedes para responder. Não dá. Não dá. Não dá. Um outro ponto do candidato Bolsonaro. Ele diz que vai trabalhar as privatizações. Mas ele também não é claro sobre que empresas ele vai privatizar. Tem que dizer. Eu vou privatizar a empresa A, a empresa B, a empresa C. Nós precisamos saber, sem mimimi, qual é a postura do candidato Bolsonaro. A favor dele está o fato de que ninguém responde nada. O Geraldo Alckmin também não vai responder. O candidato do PT vai estar só se explicando da questão do crime. Então ninguém vai responder. Então nesse ponto o Bolsonaro está meio igual aos outros. E qual é o ponto verdadeiro e positivo do Bolsonaro? O Bolsonaro é honesto. A gente não pode carimbar no Bolsonaro a desonestidade. E o Bolsonaro, ao que me transmite, não sei se transmite isso ao ouvinte, ele me parece um cara bem disposto. Parece um patriota, no sentido de quem quer o melhor para o país. Com energia, né? E ele não me parece um cara que queira ir pro governo para ganhar dinheiro, para fazer tramóia, para ter sítio e triplex na praia. Eu não consigo olhar pro Bolsonaro e achar que ele vai ter um triplex com um elevador, que ele vai desviar da empreiteira, ou de que ele vai ter um sítio para botar o pedalinho dos netos. Me parece uma pessoa melhor nesse sentido. O Bolsonaro precisa estudar mais. Se ele vai enfrentar uma campanha eleitoral, não dá para largar nas costas do seu economista a resposta. Ele tem que responder. E isso impõe empenho, estudo. Não dá pra dizer, isso eu não sei, eu vou perguntar pro Gilberto. Não sei. Até porque o tempo de TV dele vai ser pequenininho. Não vai nem aparecer, ele vai piscar na televisão. Acabou. Mas o Bolsonaro tem fã-clube. O espaço dele é no debate e nas redes sociais. O Bolsonaro tem fã-clube, ele não tem eleitor. Sim. Então, nem o Lula, né? Que nem o Lula. Eu tentei fazer aqui uma leitura isenta do que nós vimos do Bolsonaro. E apontando o dedo para aquilo que eu entendi defeito e para aquilo que eu entendi virtude. Mas foi uma entrevista importante, com enorme audiência e repercussão no país inteiro. Agora, o Bolsonaro tem que aprender a ficar um pouco de boca fechada. Ele cai muito em provocação de rede social e fica fazendo vídeo engraçadinho e tem que ficar dando explicação. Ele passou 3 dias explicando que o Alexandre Frota não vai ser ministro dele. Quem mandou fazer o vídeo brincando com o Alexandre Frota? Tem que segurar. Não dá. Sabe que eu esqueci de perguntar uma coisa pro Bolsonaro ontem? Se a Joyce vai ser candidata ao Senado por São Paulo. Cara, a Joyce Hasselman... Devia ter perguntado, É melhor sair Esqueceu. correndo. Vamos pras colinas. E não dá, velho. Os caras estão de brincadeira comigo. Rick Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 41 98504 5092, 98504 5092 ou pela live do Facebook. Tem ouvinte aí, Mark?
Tem ouvintes indo viajar, Daniel, na companhia do Rick Mais Notícias. Coisa boa. A Camila e o Thiago estão com os filhos, o Matheus, de 11 anos, e o Rafael, de 3 anos, todo mundo no carro, indo pra Cambará, que fica no norte pioneiro aqui do Paraná, o pessoal ligado no Rick Mais Notícias. Tem mais gente aqui também participando que tá indo pra estrada, a Kátia, o Sotero e a Letícia. O pessoal pegando a estrada e nos ouvindo, mandaram aqui inclusive a selfie, com a Letícia lá atrás, no carro, dando tchauzinho pra você também. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Flávia Ode. O assunto é chocolate. A Páscoa tá aí e não dá pra resistir. Quando a gente comer chocolate, e a gente vai comer chocolate, ao leite, chocolate com recheio de coisinha. Que aquela pasta branca dentro, que eu me nego a achar aquilo é chocolate. Chocolate branco, mas todas as branca. Coisas que são puro açúcar a gente vai comer. Todas. Daí a gente vai, doutora Flávia, não tem jeito. E a gente precisa saber como é que faz daí, depois que comeu, ou quando está comendo o chocolate, se pode fazer alguma coisa para compensar aquele monte de coisa que a gente vai comer. Aquela história de redução de danos, doutor. Um suco detox. E aí a doutora na segunda-feira. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, mas eu até já sei o que a doutora Flávia vai dizer. Mas é que daí não precisa comer tudo de uma vez só. Come um pedacinho. Que pedacinho? Quando abre o ovo... Aquele ovo recheado com Nutella, sabe? Que não precisa comer tudo de uma vez só. Às vezes não pra comer tudo de uma vez só, então não abre o ovo. Tem que... Enquanto não vê o fim do ovo, não dá. É verdade. É tipo chocolate também, tem que comer todos. Caixa de bis. Você não fica em paz se tiver um na caixa. Claro você que vai ter não. Comer. Caixa de bis. Ele fica solitário lá. Se claro, não dá. Ai, não, mas come 2 bis. Que 2 bis? Come os 20 bis. Acaba com a caixa do bis. Mondelez, manda um abraço aí pra gente. Então a gente vai ver se tem alguma solução pra turma que devora o chocolate, se é que isso existe. E os ouvintes, Marcos Souza? Estão participando aqui sobre a nossa programação. Agora estourou aqui a live. O Everaldo Venâncio dando bom dia. O Cris Domingues dizendo que é a primeira vez que ele tá na live escutando. Sempre tava no rádio, tá gostando muito. E ele fala que achava que você era gordão, Daniel. Se surpreendeu. Os ouvintes diretos aqui, que nem a gente, sem mimimi. Eu passo aqui falando que eu vou comer arroz de leite, que eu vou comer chocolate, o cara pensa, pô, que isso aí é um... Isso aí é um animal gordo, é um elefante, né? Mas não. Tem o Gabriel Ganuza, que é caminhoneiro, tá na escuta conosco também, pegando a estrada aí. O André Cavalli falando sobre o Bolsonaro, que a gente não perguntou quem seria o vice dele. É que o vice do Bolsonaro ainda está em aberto. Mas há uma hipótese grande de que o vice do Bolsonaro seja o Magno Malta, senador da República. É um vice ruim, hein? Bolsonaro e Magno Malta. O Magno Malta me fez passar uma vergonha, porque eu sinto vergonha alheia. Você sente vergonha alheia também, Marcos? Nossa. Direto. Ontem eu senti uma vergonha alheia, eu contei pro Marcos, isso eu não posso dizer no ar. Mas eu passei uma vergonha alheia ontem aqui, que foi danada. Mas enfim, vou contar uma que o Magno Malta me fez passar. O ouvinte sabe que, principalmente o ouvinte de mais tempo, que eu acompanhei o processo de impedimento da presidente Dilma inteiro, direto de Brasília. A única rádio do Paraná a falar direto de Brasília foi a Jovem Pan. E no dia do interrogatório, entre aspas, da presidente Dilma, no Senado da República, por mais que eu entendesse e entendia de que ela cometeu crime de responsabilidade e deveria sofrer o impeachment, naquele momento estava sentada na mesa do Senado Federal a chefe de Estado da República Brasileira, a presidente da República. E ela estava lá para ser questionada pelos senhores senadores representantes dos estados da federação na Câmara Alta da República. Que ele era um momento histórico importante, em que você tem que perguntar o que tem que ser perguntado, de maneira séria, e se aguardar da presidente da República uma resposta que seja adequada. E não transformar aquilo num circo. Era o mínimo que eu esperava. Aquilo ali era um momento imediatamente anterior ao julgamento, quando os senadores iriam votar o impeachment. E o Magno Malta, no microfone, digita no YouTube, deve ter. Ele começa a cantar Deu Pra Ti. Vê se tem aí, Terríveis. Deu Pra Ti, do Cleiton e Cledir. Para a presidente da República, Dilma Rousseff. No microfone do Senado? No microfone do Senado, no tempo dele. O tempo era de 10 minutos, se eu não me engano, 10 ou 15 minutos.
E o Magno Malta começou a cantar Deu Pra Ti. Essa daí, ó. Ó. Ele falou assim: deu pra ti, baixo astral, vai pra Porto Alegre, tchau. E a música Deu Pra Ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Ele fez uma brincadeirinha com uma música muito conhecida, que o Brasil inteiro conhece. E pra fazer uma ondinha, pra querer fazer ondinha. É muito pequeno o comportamento diante de um ato maiúsculo, que é um Senado Federal julgar o impeachment de um presidente eleito. Magno Malta pode ser o vice do Bolsonaro. Tomara que não seja, porque o Bolsonaro tem chances reais de presidir o Brasil. E tomara que o Magno Malta não seja o vice do Bolsonaro, senão ele pode ser vice-presidente do Brasil. Rick Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel. Um abraço grande a todos os ouvintes lá de Cascavel, Toledo, região oeste do Paraná. Jovem Pan Ponta Grossa, Campos Gerais, Carambeí, Castro, Telêmaco, Borba. Chega até o pé de Guarapuava. Um grande abraço mesmo a todos os ouvintes lá da região dos Campos Gerais. E claro, aqui para Curitiba, região metropolitana, litoral do estado. Todo mundo ligado na Jovem Pan no rádio e também pela internet, henriquemais.com.br/Jovem Pan, pela live do Facebook, facebook.com/Jovem Pan, facebook.com/RickMaisPR. Agora vamos falar de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Doutora Flávia Odi, não venha com essa conversa de come pouquinho chocolate. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tem remédio? Não tem, né? Não tem remédio. Tem que aceitar que vai botar o pé na jaca. Vai. Né? A maioria das pessoas faz isso, né? E para quem gosta de chocolate é muito complicado, isso que você falou, muito verdade. Quando você não vê o ovo acabar ou o bis acabar, a pessoa não se contenta. Então eu acho que o mais interessante nesse ponto é que a pessoa coma, já que não vai ter jeito, mas que ela compense nos dias que se seguem com uma dieta mais tranquila e com uma atividade física. Por exemplo, a gente tá hoje na Sexta-feira Santa, ninguém vai fazer nada pelo jeito. Mas amanhã faz uma corrida, faz uma caminhada, cuida amanhã que tá no intervalo entre a Sexta-feira Santa e o domingo. Doutora, isso que eu ia te perguntar. Tem como a gente fazer um cuidado prévio, por exemplo? Tem, claro que tem. Hoje, Sexta-feira Santa, é o dia do peixe, tradicionalmente, né? Sim. Então, dá uma maneirada hoje, dá uma maneirada no sábado de Aleluia, e aí no domingo de Páscoa pisa um pouco mais fundo? Pode. Dá pra fazer uma compensação anterior? Isso funciona? Pode fazer uma compensação. Eu sempre digo que isso depende muito do jeito que a pessoa tá. Digamos, ela tá no peso, mas ela tá sempre se cuidando, ela faz isso. Agora, para os meus pacientes, por exemplo, que estão num processo de dieta inicial, que estão lá num ritmo de perda de peso bacana, não põe o pé na jaca, por quê? Ele vai perder todo aquele condicionamento que ele está criando ainda. Então aí é mais complicado. Aí eu peço que faça uma escolha realmente. Come menos, come chocolate, mas aí não toma o vinho, aí não come tanta comida e faça uma atividade física. Isso é importante. Doutora, tem uma questão, a gente já falou sobre isso no jornal, mas eu acho sempre importante sublinhar. O cérebro, às vezes, entende, principalmente o glúten, né? Sim. Ele fica te pedindo mais. Exato. Você come uma coisa que daí parece que ele fica te dizendo mais. Exato. Isso de fato acontece? Isso acontece. Já tem estudos mostrando que nós temos receptores no cérebro para o açúcar, para o carboidrato de maneira geral, principalmente pelo gosto doce, pelas farinhas onde tem o glúten, que são receptores que são tão fortes quanto os de drogas, quanto cocaína, morfina, heroína. Ou seja, nós desenvolvemos uma dependência, porque a pessoa come, aquilo dá sensação de prazer, só que daí logo entra a insulina para tirar aquele doce do nosso corpo e aí já dá vontade de comer, porque remete para os transmissores cerebrais que são produzidos a uma sensação boa. Então, por isso que eu falo que a pessoa está no início de uma dieta, que ela se contenha um pouco, porque vai demorar umas 2, 3, 4 semanas para que esses receptores fiquem desativados. Doutora, tem alguns momentos, por exemplo, isso também acontece comigo.
tem períodos, parece, que dá vontade maior de você comer doce. Aí você quer comer doce todo dia. Sim. E de repente para isso. Para. Fica lá um intervalo de uns 15, 20 dias sem você sentir vontade de comer um doce. Por que acontece isso? Isso acontece por alguns fatores. Por exemplo, se você ao longo de 15 dias modificou a tua dieta, comeu mais proteína, digamos que dá mais sensação de saciedade, mais gordura boa, você vai ter menos vontade de comer coisas doces ou coisas calóricas, porque você tem uma sensação de saciedade. Mas está muito ligado aos teus transmissores, por exemplo, serotonina, dopamina, que são receptores cerebrais que dão a sensação de prazer. E uma das formas de você repor é comendo doce e chocolate. Então, se tem fases que você está mais estressado, que você está dormindo pior, que você está mais ansioso, com certeza você vai ter uma quantidade menor de serotonina. E isso vai te gerar vontade de comer mais doce. Como a mulher na TPM. A mulher tem muito mais vontade de comer doce perto do período menstrual, porque naturalmente pelos hormônios há uma diminuição desses transmissores, né? Pô, eu descobri que eu tenho TPM. Tem. Eu tenho vontade de comer doce sempre. Doutora, a gente vai ouvir a pergunta dos ouvintes só para eu não deixar passar. A gente vem aí agora com o feriadão e vai botar o pé na jaca, não tem jeito. Mas o que faz pior, assim? O chocolate, ele é pior, esse chocolate ao leite, o tradicional, ele é pior pra gente do que comer pão e tomar cerveja, ou é tudo o mesmo veneno? Parece que entram todos na mesma categoria, né? Então, por exemplo, no dia que vai comer chocolate lá na Páscoa, em vez de tomar um café da manhã comendo pão, exato. Então come uma frutinha, uma coisa... frutinha, ou faz um jejumzinho intermitente, como a gente já falou aqui. Então na noite, no finzinho da tarde anterior, não come até o outro dia, na hora que vai. A hora do almoço. E daí tudo bem. Então, por exemplo, no almoço, ao invés de tomar um monte de cerveja, tome um vinho, que traz menos prejuízo, porque tem menos calorias. Toma um vinho, come menos. E aproveita. E aí derruba o ovo. Exato, é melhor. Já deu uma amenizada. Não toma um refrigerante, toma uma água. Deixe pra gastar as tuas calorias em coisas mais prazerosas e que valham mais a pena. Tá super entendido. Eu acho que E daí tem o pessoal que realmente almoçar o pensa ovo. o seguinte... Mas não de chocolate. Vou meter o pé na jaca e amanhã eu tomo um suco detox. Isso realmente funciona? Não adianta só isso, né? Porque, na verdade, assim, o processo de você manter teu peso, teu emagrecimento ou tua manutenção do peso, não é uma coisa que se consegue da noite pro dia. Então, se a pessoa tá acostumada a fazer exercício físico com frequência, tá acostumada a comer direito, se ela passa, sei lá, 80% do tempo dela comendo de maneira saudável, essas escapadas fazem até parte da vida social, do prazer que se tem numa boa alimentação. Então, eu falo que a exceção não pode virar regra. Eu como todo dia errado e depois eu tomo um suco detox que vai ser tudo uma quitosana que vai melhorar. Ou eu não faço nunca exercício e faço exercício uma vez por semana e aí depois do exercício, vou pro churrasco e tomar cerveja. Isso não vai adiantar. Tem pessoas que tomam até aquele remédio diurético, né? Exato, porque é retenção de líquido. Retenção de líquido, aí vai no banheiro achando que tá muitas das pessoas que estão acima do peso, elas veem que ou ela tem problema de tireoide, ou elas estão com retenção de líquido. E na verdade a gente sabe que retenção de gordura mesmo. É retenção de gordura. Aí vai tomar um remédio pra ir no banheiro bastante. E não adianta, ela não emagrece, ela perde peso, que pode ser água, pode ser líquido, pode ser porque vai no banheiro, perde músculo, menos gordura, né? Isso é uma ilusão, na verdade. Mark, e os ouvintes? O ouvinte Fábio Scraba pergunta para a doutora Flávia, que hoje é dia de comer bacalhau. Qual o melhor azeite para acompanhar? Tradicional, picual ou arbequina? Boa pergunta, eu vou ficar devendo, porque... Olha aí, alguém encurralou a doutora Flávia hoje. É o seguinte, o Fábio tá abusado. Eu vou dizer uma coisa pro Fábio, nosso ouvinte. Olha, todos os dias. Ele nunca veio aqui, ele podia vir aqui um dia, né? Já veio. Eu vou responder ao Fábio que eu vou estudar sobre isso e na próxima semana eu vou responder, porque realmente eu não sei a diferença entre esses três óleos. Não, mas é o seguinte, o Fábio é nosso ouvinte desde a edição número 1 do jornalismo aqui na Jovem Pan. E é um cara inteligente, culto e muito chique. Eu nem ouvi falar a existência desses azeites. Pra mim, eu achei que ele ia perguntar o azeite de oliva virgem, o extra virgem. O extra virgem, ou de Como é que são os nomes dos azeites aí? O tradicional, não é? O picual e o arbequina. Olha, eu não sei dizer. Eu imagino que a diferença seja do grau de pureza e alguma coisa assim. Acidez, mas eu vou me informar e na próxima semana eu vou responder. Na verdade, agora do azeite mesmo, né? O azeite de oliva extra virgem é o mais saudável. É o mais saudável, ele é mais puro e também assim, quando
pode ser cozinhar com ele, ou as pessoas falam, não pode usar o azeite de oliva para fritar, porque ele perde a qualidade e vira um azeite normal, cheio de problemas. Isso não é verdade, porque se você não colocar uma temperatura exagerada, ele mantém as propriedades. E o extra virgem consegue suportar uma temperatura mais alta do que somente o virgem. Isso é importante, então. Então tem que Exato. ser o extra virgem para fritar Exato. as coisas, enfim. E lembrar que não frite numa temperatura super alta. Use uma temperatura lá que não passe de 200 graus, ele não vai perder as propriedades. Hein, olha só, eu dei uma digitada ao Google, o Dr. Google, para entender esses azeites aí que o nosso ouvinte falou. Chique. Tem a ver com a azeitona. Depois a gente vai explicar. É que nem vinho. Mas aí tem um site que chama Empório do Azeite. E aí eu entrei para dar uma olhada aqui no Empório do Azeite. E além dos nomes curiosíssimos... Ele dos também azeites, deve ser muito caro. Não, nem isso eu tô dizendo assim. Valores dos azeites, assim, né? Tem azeite de oliva a R$500, 300 ml. É tipo a tua cachaça lá que você falou lá. A cachaça minha não, do Lula. É, a tua cachaça de R$2.000. tipo isso que Não era do Lula, Daniel. Só encontraram no sítio. Tinha o nome dele no rótulo, mas não era do Lula. Ele disse que não é dele. Nada é do Lula. Nem o Lula é do Lula. Tá. Doutora, seguinte. O chocolate branco não é chocolate, né? Não é Primeiro. chocolate, na verdade, ele não tem cacau, né? O chocolate tem que ter cacau, pelo menos 30% de cacau para ser considerado um chocolate. Ele faz mais mal do que o chocolate Com preto? certeza, porque ele é uma pasta cheia de gordura hidrogenada e de açúcar. Eu sei que eu dei Então tá bom, gosto, só né? pra deixar Ele esclarecido. tem um ódio do chocolate branco, ele fala pra me provocar. Ele vai ganhar um ovo laca, então. Eu vou te comprar um Galac. Galac é o melhor de todos. Galac é melhor que Mas Laca. ele não é um chocolate, na verdade, porque ele não tem o cacau que faz o chocolate ser o chocolate. O Galac tem 1 quilo de açúcar. O Laca tem meio quilo de açúcar. Mas os dois são muito doces. Mas o Galac, por ser mais doce, eu gosto mais ainda. Doce de arder a garganta, né? Minha noiva gosta de chocolate, eu vou levar pra ela. A Bruna Castro pergunta se nós fazemos dieta. Sim. Eu faço também. Tem que fazer. O Terribas, que é o que me consta, vai começar uma agora, né? Agora aí, Fernando. Eles vão fazer um Ele fica rindo. Isso desde que eu entrei aqui em junho do ano passado, Não, eu Não sei a vai história, ser papo. doutora. Eu tô esperando que os exames fiquem prontos, que é pra É que ele quer poder que a gente começar a faça nas orientar. férias isso. Não dá. E eles vão fazer uma disputa É entre uma eles, ver disputa. quem vai perder mais rapidamente. verdade. Paulo Martins, que vai concorrer ao Senado, deputado federal, e é outro metido a entender de azeite. Mandou aqui. Arbequina e picual são azeitonas, é um tipo de azeitona. Então ele sabe o tipo da azeitona que faz o azeite. Então, E ele é metido a fazer muqueca também, daí muqueca vai azeite, por isso que ele tá falando isso essas que ele coisas. sabe. Eu acho que Aí- está muito mais relacionado ao sabor, né? De ser mais ácido ou mais forte. Não sei, mas vou me informar sobre. Então é o seguinte, a gente tem que ir embora porque o jornal estourou. Mas segunda-feira a gente está de volta. Aproveite bem a sua Páscoa. Eu Diga só mais. queria registrar aqui 3 participações são importantes. Tem uma ouvinte aqui, o pessoal começou a falar na live sobre o intervalo. Para quem não acompanha pela live, no intervalo fica mudo ali por causa do Facebook. O Facebook tem uma série de regras, não pode tocar música porque tem direito comercial, direito autoral, enfim, e tem uma série de regras, por isso fica mudo durante o intervalo. Eles começaram a falar do que fazer no intervalo. E teve uma ouvinte aqui que falou que era para abrir o microfone e deixar nossas conversas no intervalo. Não pode. Não pode. Não, isso não pode. Tá louco. A gente pode fazer qualquer coisa, colocar um vídeo da Dilma falando dos melhores momentos, qualquer coisa, mas isso não pode. A Josiane Chibichek. Não dá, Josiane. não pode. Se você tivesse aqui, você entendeu por Não quê. dá. Não pode. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora com o som da nossa Vamos embora playlist? com o som da nossa playlist. Aproveitar que é o seguinte: final de semana, feriado prolongado aí, 3 dias pra você viajar. Se você não sabe o que ouvir, se você tá enjoado do seu pendrive chato, pega a nossa playlist no Spotify. Rick Mais Notícias é a nossa playlist. Tem 10 músicas que foram escolhidas por mim, 10 pelo Terribas, 10 pelo Mark e 10 que nós pensamos de sugestões de ouvintes. São 40 músicas. É uma Sensacionais. playlist super eclética e muito bacana mesmo. E aí você nos segue lá no nosso portalzinho, não é portal, é nosso perfil. Isso. No No Rick Mais, Rick Rádio, Rick lá Rádio. no Spotify. No Spotify tem lá o Rick Mais Notícias. Tem a nossa playlist lá, fotinhos são os 3 bobão aqui de roupa de super-herói. É isso aí. Daí você põe o play lá
e ouve a playlist, tem 40 músicas muito legais. E o Terribas escolheu uma das 40 pra gente ir embora hoje com o jornal. Escolhi uma, que inclusive foi você que colocou na playlist. Então vai, Então tá, vambora. vambora.